E aí, aluninha querida, fala aluninho querido do meu coração, belezinha aí? Hoje eu não vou resolver questão. Ué, Tata, nem o que você veio fazer aqui então? Na verdade, eu vim aqui para a gente conversar sobre um assunto aí que me perguntam bastante também, e atendendo o pedido também de uma aluninha querida, que é saber identificar quando que uma função é injetora, quando que uma função é sobrejetora e quando que uma função ela é bijetora, tá? E já vou adiantar aí para você, né? Uma função ela pode ser só injetora, uma função ela pode ser só sobrejetora, ela pode ser que sejam as duas injetora e sobrejetora, pode ser que não seja nenhuma. Tá? A ideia é a seguinte, ó, usando o conceito, ó, uma função ela é injetora quando eu atribuo valores diferentes a x e, por consequência, eu chego em valores diferentes em y. A Tatarense falou y e colocou f de x ali, não, é que o y está em função de x. Então, basicamente, você tem que pensar, se eu pego lá valores diferentes em x e chego em valores diferentes em y, a função ela é injetora. Para uma função ser sobrejetora, eu vou usar a ideia ali que a imagem tem que ser igual ao contradomínio, e para a função ser bijetora, quer dizer que ela tem que ser injetora e sobrejetora. Tá? Como a gente vai fazer? Nós vamos identificar usando diagramas e depois usando gráficos. Tá? E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente conversar. Primeiro diagrama, nesse exemplo 1, ele está levando, tem uma relação ali entre dois conjuntos A e B por meio de uma função. Veja que a setinha ali é importante, né? Os elementos de A, né, estão indo em direção aos elementos de B. Quando a setinha ali está informando que A vai para B, o que está antes da setinha o domínio da função, o que está depois da setinha é o contradomínio da função. É importante saber identificar isso, porque a imagem sempre está contida no contradomínio, beleza? Então veja ali que eu tenho os elementos do conjunto A, 1, 2, 3 e 4, eu tenho os elementos do conjunto B, 5, 6, 7 e 8, e a relação é da seguinte forma, o 1 está se relacionando com 5, o 2 com 6, o 3 com 7, o 4 com 8, beleza? A gente diz assim que o 5 é a imagem de 1, o 6 é a imagem de 2, o 7 é a imagem de 3 e o 8 é a imagem de 4. Veja que para cada elemento diferente em x, e aí eu já vou adiantar para você, né, que quando a gente fala assim de domínio da função, nós estamos falando do eixo x, e quando a gente fala de contradomínio da função, nós estamos falando do eixo y. Ok? Então quem é que está fazendo o papel do x? O conjunto A. Quem é que está fazendo o papel do y aqui? O conjunto B, beleza? Olha, veja que diferentes valores em x, ou seja, para cada diferente valor ali que eu tenho como referência no conjunto A, eu chego em valor diferente também em y, ou seja, neste caso aqui eu tenho uma situação que a função ela é injetora. Vou escrever aqui embaixo para você, ó. Ela é injetora. Beleza? Agora dá uma olhada nesse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a única coisa que eu mudei, eu fiz uma relação do 4 com o 7, tá? O 8 aqui ficou na bad, tá se relacionando com ninguém, tá chorando, não tem problema. Porém, se eu pegar ali, ó, se eu pensar só no 3 e no 4, ó, eu tenho valores diferentes em x, só que eu tô chegando no mesmo y7, tá vendo? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Quer dizer, pode acontecer, é função, mas isso não quer dizer que ela é injetora, ou seja, a gente vai dizer que essa função não é injetora. Então, o que você pode pensar se nós tivermos diagramas, por exemplo? Eu tenho que chegar, cada setinha aqui ó, tem que ser única no contradomínio, tá vendo? No conjunto B. Como eu tenho uma setinha, né, duas setinhas chegando aqui no mesmo set, ela não é injetora. Beleza? Quando chega apenas uma setinha, é injetora. Quando chegam duas setinhas, qualquer elemento ali não é injetora. Beleza? Eu vou usar o mesmo exemplo 1 aqui, ó, para a gente verificar se ela é sobrejetora. Tá? Para ser sobrejetora, a gente tem que ver se a imagem é igual ao contradomínio. O contradomínio, já tinha falado para você, é o conjunto B. Como é que a gente identifica a imagem? São os elementos de B que estão se relacionando com os elementos de A. Ou seja, onde está chegando a setinha. Então, está chegando a setinha aqui no 5, está chegando a setinha aqui no 6, está chegando a setinha no 7 e está chegando a setinha no 8. Esses caras aí são a imagem, tá vendo? Forma o conjunto imagem. E perceba que aqui, neste caso, como o contradomínio é o conjunto B e a imagem também coincidiu de ser o conjunto B, logo, imagem igual ao contradomínio, quer dizer que essa função aqui ela é sobrejetora. E se ela é injetora e sobrejetora, quer dizer que ela é bijetora. Maravilha, então. Agora dá uma olhada naquele exemplo 2 que eu tinha feito antes. Ó. Se você já sabe que o contradomínio é o conjunto B. E agora a gente vai descobrir quem é a imagem dessa função. E você sabe que a imagem é onde está chegando a setinha. Logo, a imagem é o 5.
o 6 e o 7. O 8 não faz parte da imagem. Perceba que a imagem agora é um conjunto formado pelos elementos 5, 6 e 7. Ou seja, a imagem é diferente do contradomínio. Se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que a função ela não é sobrejetora. Bastava não ser um deles, né? Já não era injetora, ou seja, já não era bijetora, mais ainda quando não foi sobrejetora. E aí você deve estar pensando assim, Tatarina, então se ela é injetora, é sobrejetora, e se ela não é injetora, não é sobrejetora? Não, né? Lembra que eu tinha falado para você no começo aqui desse vídeo, e eu trouxe um exemplo para a gente verificar isso. Por exemplo, olha essa situação 3. Eu acrescentei um elemento aqui no conjunto B, tá? Então agora o conjunto B é formado pelos elementos 5, 6, 7, 8 e 9, e eu estou fazendo algumas relações, 1 com 5, 2 com 6, 3 com 7, 4 com 8, o 9 está na bad, não tem problema, é função do mesmo jeito. Para ser função injetora, tem que ter elementos diferentes em x, chegando em elementos diferentes em y, ok? Então veja que cada elemento no conjunto B está recebendo apenas uma setinha, não tem problema sobrar ninguém, no caso, para se a gente está analisando se ela é injetora. Então essa função aqui continua sendo injetora, beleza? Porém, para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. Contradomínio, CB não, é contradomínio, é o conjunto B. O contradomínio é o conjunto B. Porém, a imagem, a gente vai olhar os elementos em que estão recebendo setinha, ou seja, estão se relacionando com os elementos de A. A imagem seria o 5, o 6, o 7 e o 8. Né? Então, a imagem aqui vai ser o conjunto formado pelos elementos 5, 6, 7 e 8. Então, perceba que neste caso, a imagem é diferente do contradomínio. E se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que ela não é injetora. Então, ela pode ser injetora. Não, falei besteira, né? Ela não é sobrejetora. Escrevi besteira aqui. Falei uma coisa e escrevi outra. Não, correção. Pega lá a sua caneta. Isso. Ela não é sobrejetora. Então a ideia foi te trazer um exemplo para mostrar que não existe relação, né? Se ela é injetora, obrigatoriamente ela é sobrejetora. Beleza? Ou seja, se não é sobrejetora, essa função aqui também não é bijetora. Ok. E aí, nesse exemplo 4, eu vou mostrar que o contrário também funciona. Por exemplo, né, a gente viu lá que para ser injetora, os elementos diferentes em X têm que se relacionar com elementos diferentes em Y. O que eu fiz aqui agora nesse conjunto B? Ó? Eu tirei ali o elemento 8, coloquei só o 5, o 6 e o 7. Então, perceba que é a função, só que eu tenho o 3 e o 4, que são diferentes valores em X, se relacionando com o mesmo Y aqui, ó, 7. Beleza? Lembra que para ser injetora tem que chegar apenas uma setinha nos elementos do conjunto B, no contradomínio? Então, neste caso aqui, não é injetora. Não é injetora. Se ela não é injetora, já posso escrever aqui que também ela não é bijetora. E aí a gente vai analisar se ela é sobrejetora ou não. Beleza? Lembrando que para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto B, é o que está depois da setinha, e a imagem são os elementos que estão no contradomínio que se relacionam com o conjunto A, ou seja, quem recebe setinha aqui, ó, é o 5, o 6 e o 7. E perceba que a imagem são todos os elementos de B. Logo, a imagem é igual ao contradomínio. Quando isso acontece, quer dizer que ela é sobrejetora. Ok? Com o diagrama é isso. Bem de boa, tá? Se precisar, volta aí o vídeo, veja com calma também. E daí eu quero mostrar para você também como é que funciona com o gráfico, tá? Com o gráfico. E daí eu vou pegar uma canetinha verde, tá? É a mesma ideia, tá? Para ser injetora, eu tenho que verificar se elementos diferentes em X se relacionam com diferentes elementos em Y. Tem uma setinha aqui, ó, com gráfico que é assim, ó, se você traçar linhas paralelas, né, ao eixo X, ó, se cada reta paralela ao eixo X interceptar o gráfico em apenas um ponto, quer dizer que a função ela é injetora. Então aí, você viu que cada retinha vermelha que eu fiz aí, ó,
cada reta vermelha que eu fiz interceptou o gráfico em apenas um ponto, ou seja, a função ela é injetora. Vou escrever aqui no lado. A função ela é injetora. Beleza. Como é que eu sei se ela é... Aliás, antes de falar sobre injetora, dá uma olhada que isso funciona, por exemplo, em outras situações. Por exemplo, o gráfico 2. No exemplo 2, uma parábola. Se eu traçar linhas paralelas ao eixo X, olha essas retas vermelhas aqui. Está vendo que cada uma dessas retas intercepta em 2 pontos? Ó? Ou seja, se intercepta em apenas um ponto, ela é injetora. Se intercepta em mais de um ponto, ela não é injetora. Então, neste exemplo 2 aqui, já que ela não é injetora, também posso dizer que ela não é bijetora. Não é bijetora. Ok? Agora veja, o mesmo gráfico que a gente viu lá no exemplo 1, que a gente já viu que ela é uma função injetora, para a gente verificar se ela é sobrejetora, lembrando que para ser sobrejetora a imagem tem que ser igual ao contradomínio. E aí, se você observar aqui, ó, né, isso é importante você sempre ficar atento em relação ao enunciado, o contradomínio ele pode ser qualquer valor real. Se o contradomínio pode ser qualquer valor real, quer dizer que pode ser qualquer valor negativo, pode ser o zero e pode ser qualquer valor positivo. Veja que eu estou fazendo um rabisco aqui, ó, justamente sobre o eixo Y, né? Lembra que o contradomínio, a gente olha para o eixo Y. Ou seja, dentro de funções pode ser qualquer coisa, ok? E para eu verificar qual é a imagem de uma função olhando para o gráfico, eu vou projetar pontos do gráfico no eixo Y, né? A imagem sempre no eixo Y. Por exemplo, se eu pegar aqui esse ponto do gráfico e jogar lá no eixo Y, veja que eu já tenho um valor de comparação, uma referência ali para a comparação. Se eu fizer para vários pontos, ó, veja que, por exemplo, nessa parte do gráfico que está abaixo do eixo X, ó, vai coincidir justamente com o contradomínio. Lembrando que quando a gente fala de gráfico, salvo alguma restrição enunciado, quando a gente fala em gráfico ele é infinito, ou seja, vai infinitamente lá para baixo, coincide com os valores negativos, coincide com o zero, e se eu projetar pontos lá do gráfico, dessa parte que está acima do eixo X, ó, veja que vai coincidir também ali com o eixo Y, ó, na parte positiva também. Ou seja, esse rabisco verde que eu fiz, ó, corresponde ao contradomínio, e o rabisco vermelho que eu estou fazendo corresponde à imagem. Tá? Veja que os rabiscos coincidem. E se os rabiscos coincidem, quer dizer que a imagem é igual ao contradomínio. Se a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que essa função aqui ela também é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, se ela é injetora e é sobrejetora, quer dizer que ela é bijetora. Beleza? No segundo exemplo que eu tinha feito, a gente já tinha visto que não era injetora e, por consequência, a gente também atribuiu ali que ela não é bijetora. Veja que é uma função que leva reais em reais também, do mesmo jeito que eu tinha feito ali no exemplo 1, isso que é importante, ou seja, o contradomínio são todos os valores reais. Quando a gente fala em função, é tudo, né? É tudo. Então, o contradomínio, todos os valores reais. Então, seria o mesmo rabisco que eu fiz anterior ali, ó. Todo o eixo Y, todos os valores negativos, todos os valores positivos e também o zero, ok? Então, todo o eixo X, todo o eixo Y, toda a reta ali que representa os valores das ordenadas, né, no eixo Y. E a imagem, nesse caso, eu vou projetar pontos do gráfico no eixo Y. Veja que o menor valor que vai aparecer, já que está falando de parábola, parábola aí tem um valor mínimo, é o valor do y correspondente ao y do vértice dessa parábola. E todos os outros valores de referência no eixo y vão ser os valores, né, que estão acima desse vértice, então maiores ou iguais ao vértice. Então a imagem, ó, é a partir deste vértice, tá vendo? E se você olhar lá para o meu rabisco vermelho, você já vai ver que tem uma parte lá embaixo que não está coincidindo. Aqui para cima sim, né? Porque como o gráfico tem concavidade para cima, vai ser infinito lá para cima. E aqui embaixo não coincide. Ou seja, a imagem é diferente do contradomínio. Se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que ela não é sobrejetora. Ah, Tatarim, de novo, ó, quando
é injetora, é sobrejetora, e quando não é injetora, não é sobrejetora. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. E aí eu quero que você cuide, que aí é onde mais me pergunto, tá? E o objetivo maior desse vídeo aqui era justamente falar desses problemas aí que podem surgir. Dá uma olhada nesse exemplo 3, ó. Tá vendo que ele está falando que é uma função que leva reais em reais e tem um sinalzinho de mais aqui, ó? Tá? Tem um sinal gráfico de mais. Tá? Isso aqui é uma função quadrática com a cara de, com essa regra de formação aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. O que ele está dizendo com esse R mais aqui? Ó? Esse R mais, ele está dizendo que no contradomínio os valores negativos não existem. Tá? No contradomínio, o sinalzinho de mais eu estou excluindo os negativos. Então, assim, no contradomínio, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes lá, ó. No contradomínio, ó, é a partir do zero, o zero em diante, ó, zero e os positivos. Então é como se aquela reta ali, ó, abaixo do eixo x não existisse. Beleza? E aí eu quero que você use a mesma coisa que a gente falou, trabalhou até agora, tá? A gente já sabe que essa função aqui, por exemplo, ela não é injetora. Beleza? Vamos usar isso ainda a nosso favor. Ela não é injetora. E a gente sabe também que a função ela não é sobrejetora, já que não é injetora. Beleza? Não é bijetora. Ok. E aí, quando a gente viu esse exemplo sem a restrição, nós vimos também que ela não era sobrejetora. Porém, agora, se você verificar, ó, a gente já sabe que a imagem, a gente pega como referência o vértice, né? No caso o y do vértice. Então, esse que seria o y do vértice seria o menor valor dessa imagem, que ia coincidir com o zero, né? Então, veja que a imagem é esse rabisco vermelho que eu estou fazendo. Como o gráfico é infinito, com cavidade lá para cima, ó, tá vendo que ele está coincidindo com o rabisco verde agora? Então, devido a essa restrição, agora a imagem ficou igual ao contradomínio, o conjunto imagem é igual ao contradomínio, ou seja, agora a função tornou-se sobrejetora. Então é complicado a gente falar sobrejetora. Deixa eu arrumar ali, estou errando. É complicado, né, a gente falar nesse momento assim, então uma função quadrática sempre será não sobrejetora? Não, depende, né, se tem alguma restrição ou não no enunciado. Não, ela é sobrejetora. Ok? Maravilha? Eu trouxe mais um exemplo para você ver também, agora nesse exemplo 4, e perceba que eu tenho duas restrições. Eu tenho uma restrição no domínio não pode ser valores negativos, lembrando que o que está antes da setinha é o domínio na função, e também eu tenho uma restrição no contradomínio da função, e que a gente já viu agora há pouco no exemplo anterior. No contradomínio também não pode existir, a gente não considera os valores negativos. Então, até vou fazer um ajuste diferente aqui no gráfico, ó. Eu estou tirando do domínio os valores negativos. Tá vendo que eu tirei ali a reta no eixo x como se não existisse os valores negativos, e por consequência aquela parte do gráfico ali não existe também. Ele continua sendo uma função quadrática, tá? E eu só tirei para a gente enxergar melhor. Beleza? Então, aqui neste caso agora, se nós traçarmos retas paralelas ao eixo x, as retas vão interceptar em apenas um ponto gráfico, essa situação aí nos traz uma observação importante. Ela passa a ser o quê? Injetora. Então, veja que a restrição que acontece tanto no domínio quanto no contradomínio é extremamente importante para a gente poder classificar uma função. Beleza? Se no contradomínio nós não consideramos nessa situação os valores negativos, então seria a partir do zero em diante, ok? Só essa parte, você já viu que eu tirei, né, também parte da reta lá do eixo y, a parte negativa não existe, então só esse rabisco verde. E veja que esse rabisco verde aí que eu fiz vai coincidir com a imagem da função, do gráfico da função, né, da função quadrática, já que o valor mínimo da função ali é o zero também. Então o rabisco verde, ó, coincide com o rabisco vermelho. Beleza? Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. E se a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que neste caso, devido a todas essas restrições, a função também é sobrejetora. E olha só no que nós concluímos também.
Se ela é injetora e é subjetora, ela é bijetora. Ok? Então a ideia era ajudar aí uma das minhas aluninhas queridas do coração. E o que precisar, estou à disposição. Beleza? Até o próximo encontro, então.